E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero voltar a falar sobre o filósofo Michel Foucault. E hoje eu quero fazer uma análise do filme de 1973 chamado O Exorcista, a partir da filosofia do Michel Foucault. Ok? Então me acompanha aqui que eu vou contar toda essa história para você já já. Antes disso, naturalmente, eu quero lembrar você que se você não é inscrito no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Se ao final do vídeo você gostar, deixa aí o seu like e, por favor, deixe as suas impressões, os seus comentários e também as suas sugestões. Então, eu quero começar lembrando que Michel Foucault é um filósofo francês que viveu entre 1926 e 1984. Ele foi um especialista no debate sobre questões que envolvem o poder, sobretudo aquilo que ele mesmo denominava de microfísica do poder, ou seja, o poder na sua dimensão cotidiana, na sua relação, na sua dimensão interpessoal. E ele estabeleceu uma cronologia própria para discutir as questões do poder. Mas vamos lá, o objeto de análise nosso hoje é o filme O Exorcista, de 1973. Eu estou destacando que é de 1973, porque foram feitos depois disso diversos filmes, às vezes com o mesmo nome ou com temática parecida, mas eu estou me referindo aqui a esse clássico, vamos dizer assim, precursor de todos esses filmes sobre exorcismo. E então vamos lá, vamos começar pelos personagens desse filme, pelo menos os principais. Nós temos uma adolescente de mais ou menos 12 anos de idade, chamada Regan, né? Uma menina bonitinha, fofinha, que aparentemente não tem nada de errado com ela e que vai ser o objeto de cobiça do demônio, né? Que vai ser então a menina possessa. E eu acho que esse é o grande lance do filme, porque você tem uma moça, uma menina aparentemente inocente, bonita, fofinha, e que começa de repente a mudar a voz, começa a falar coisas obscenas, começa a ter um comportamento agressivo, e isso parece que é um elemento fundamental para dar suspense, emoção neste filme. Ela é acompanhada então por sua mãe, né? Então o filme não entrega nenhuma informação se os pais são divorciados, se a mãe é mãe solteira. De qualquer forma, a mãe é uma atriz, aparentemente uma atriz muito bem sucedida, famosa, aparentemente rica, e nós temos também um padre exorcista, né? Padre Merrin, que é um exorcista experiente e que vai ser designado para fazer o exorcismo, e um segundo padre, que é quem aparece mais tempo no filme, que é um psiquiatra, que apesar de ser padre exerce uma função de cuidado psiquiátrico sobre outros padres da Igreja Católica, e é um exorcista inexperiente, ou não é um exorcista, ele vai entrar como um auxiliar do padre Merrin, e esse é o padre Damien. Vamos começar um pouco pela narrativa do filme. Então nós podemos destacar aí que é aparentemente uma relação harmoniosa entre a mãe e a filha, tá tudo bem entre elas, mas gradativamente a moça começa a ficar agressiva e começa a dizer algumas coisas obscenas. Aparentemente o filme não deixa que a gente perceba qualquer evidência de um pacto ou de uma brecha para que houvesse uma invasão por parte do diabo sobre a vida dessa menina. Talvez a única coisa que eu veja é um jogo que é encontrado no sótão da casa, que permite conversar com espíritos, e talvez a gente possa supor que isso tivesse sido a porta de entrada para esse mundo sobrenatural. Mas normalmente, quando a gente estuda a questão do exorcismo, da possessão, a gente parte do pressuposto sempre que existe alguma brecha, né, entre aspas, quer dizer, a pessoa teria feito alguma coisa, teria algum precedente para que ela pudesse se tornar alvo da ação demoníaca, mas o filme não insinua nada nesse sentido. Bom, quando a menina então começa a apresentar um comportamento estranho e a possessão ela é gradativa, quer dizer, começa a aparecer de forma sutil até se tornar uma possessão evidente e vamos dizer assim, caricata, exagerada, né? E aí então aquelas coisas que a gente está acostumado a ver desse filme, a menina gira o pescoço completamente, né? Faz uma volta completa, lança aqueles vômitos verdes, né?
fica amarrada na cama, começa a flutuar. Então até chegar no ápice, a coisa vai muito gradativamente, né? Quer dizer, um comportamento estranho, um comportamento que sai do normal, um pouco mais de agressividade do que a menina tinha, algumas palavras mal colocadas, até então a coisa aí progressivamente chegar em um verdadeiro show por parte do demônio, fazendo acrobacias, destruindo coisas na casa. Então a mãe, à medida que ela vai vendo o comportamento da filha ir se alterando e ao mesmo tempo ir se agravando, ela conduz a filha aos médicos, ela vai procurar a ajuda da medicina, né? Então vai para um clínico geral, ver se está tudo bem com a menina, vai ver se não tem nenhuma alteração no corpo, nenhuma alteração hormonal. Depois, não encontrar nada, ela vai para um psiquiatra e o psiquiatra analisa, e aí vai para o neurologista tira radiografias do cérebro e procura tudo e nada. Então ela vai parar nas mãos de uma junta médica. Vamos lembrar que à medida que ela vai fazendo essa trajetória de médicos cada vez mais especializados, o comportamento da menina vai se agravando também, se torna cada vez mais agressivo, e os indícios de possessão também ficam cada vez mais evidentes, né? Deixam de ser indícios e se tornam coisas muito declaradas. E aí então o auge disso é uma junta médica com, sei lá, talvez umas 2 dezenas de médicos discutindo o caso. Ninguém vê nada, nenhum problema no corpo, nenhum problema hormonal. Não existe problema nenhum que possa ser identificado pela medicina. Então um dos médicos, né, dessa junta sugere que ela procure um padre, um exorcista, e ele um pouco ironiza a situação, né, sugerindo que isso poderia funcionar, não porque ele acreditasse que a menina estivesse possessa, mas sugerindo então que o efeito placebo é quando você percebe que alguém está doente, mas dá um remédio fake, né? Quer dizer, uma pílula de farinha, e diz que ali tem uma substância muito importante, e com isso você induz essa pessoa a acreditar que ela está tomando um remédio que tem toda a capacidade para curar, e só o efeito sugestivo acaba curando a pessoa. E a ideia do médico é essa, né? Que procure um exorcista, porque isso vai ter um efeito placebo, né? Quer dizer, vai agir sobre o psicológico dessa moça e livrá-la desse tormento que ela estava enfrentando. Bom, a mãe então começa a procurar um padre e encontra o padre Damian, né, que é o padre que está vivendo uma crise de fé, que é um padre que não é exorcista, que é um psiquiatra. Ele é padre e psiquiatra, e nesse momento ele é muito mais um psiquiatra do que um padre. O filme vai terminar naturalmente com um exorcismo, com os 2 padres exorcizando a criança. O filme tem um final trágico, sem solução propriamente do problema, né? Um dos padres morre durante o exorcismo. Aparentemente a menina não chega a uma solução, né? Quer dizer, não fica claro se o demônio foi efetivamente expulso ou não. Parece que provisoriamente ela está livre daquele mal, e a coisa termina um pouco assim, deixando a gente olhar e pensar e refletir um pouco na arbitrariedade do mal, né? Quer dizer, em tese a menina não fez nada, a mãe não fez nada, ninguém fez nada para que ela fosse possessa. Esse mal veio, se apossou daquela moça, criou um estrago na família emocional. Através do exorcismo, um dos padres foi morto, e a gente não sabe simplesmente o que aconteceu e o que vai ser daqui em diante, né? Bom, naturalmente que o mais importante agora é a nossa análise Foucaultiana disso. Eu vou trazer aqui alguns elementos da filosofia do Michel Foucault que permite a gente empreender uma análise desse filme. Então, primeiro, o filme retrata uma relação de invasão, de possessão, né? E o Foucault, no curso Os Anormais, ele discutiu isso, né? Ele diz que há uma relação de invasão que é caracterizada pela possessão e que ela se distingue da relação de pacto, que é a relação que está presente no âmbito da feitiçaria. Eu já gravei um vídeo especificamente sobre isso, analisando isso, e você pode então detalhar um pouco esse debate, né? Então, o Foucault diz que na origem, vamos dizer assim, quando ele está fazendo uma genealogia da anormalidade, ele vai encontrar então esse debate sobre possessão e feitiçaria, dizendo que a possessão é uma relação de invasão e
a feitiçaria era caracterizada por uma relação de pacto. Como o diabo invade a vida da menina de forma completamente arbitrária, então aqui não está pressuposto nenhum pacto, nenhuma aproximação, nenhuma ação da mãe da menina ou da menina que pudesse então permitir essa invasão. Na verdade o que ocorre é uma invasão. O que é uma invasão? É uma ação arbitrária por parte do mal. Ela é invadida e pronto, e em tese ela não fez nada para que isso acontecesse. Ou seja, é uma relação não consentida. Nós estamos vivendo, do ponto de vista histórico, na década de 70, que é quando o filme foi produzido, um contexto de criação de anticonvulsivos por parte da Igreja Católica. Ou seja, a possessão é vista como uma convulsão, ou seja, a Igreja Católica está medicalizando, quer dizer, está assumindo que a possessão é fundamentalmente um problema médico, psiquiátrico, e que a possessão é um fenômeno absolutamente raro, e apenas desses casos raros deve tratar a Igreja Católica. E isso naturalmente leva a Igreja Católica a um silenciamento em torno da questão da possessão, um rareamento, né? Um vácuo de padres exorcistas, e por isso o filme explora essa ideia. Por isso é tão difícil para a mãe encontrar um padre exorcista, né? Porque é preciso provar que existe algo de sobrenatural ali e não algo natural, e que não está acontecendo nenhum problema médico ou psiquiátrico. Por isso, talvez a graça toda do filme esteja aí, né? Porque se fosse, por exemplo, no âmbito do neopentecostalismo brasileiro contemporâneo, em 2, 3 minutos o problema estaria resolvido e não renderia todo esse drama que está presente no filme, né? Quer dizer, simplesmente alguém iria lá e faria o exorcismo. Como estamos falando de Igreja Católica num contexto de rareamento de padres exorcistas e de consideração de que o exorcismo é um fenômeno absolutamente raro e excepcional, então é preciso produzir provas que demonstrem que estamos diante de um problema sobrenatural. E quando isso é produzido, então começa o exorcismo. Nós temos também uma questão bastante interessante para analisar aí, porque nós temos o padre Damian, o padre mais jovem, o exorcista inexperiente, que é atravessado por 2 discursos. Isso é muito legal. Nós temos um padre que é atravessado pelo discurso da ciência, ele é um padre psiquiatra, mas ele é atravessado também pelo discurso da religião. Ele é um padre, né? E quando começa um filme, ele é um padre cuja subjetividade está muito mais sendo regida pela psiquiatria, pela ciência. Ele é uma pessoa cética, é uma pessoa que tem dificuldade de acreditar que a menina está possessa, e só começa a acreditar na possibilidade de uma possessão à medida em que ele vai conseguindo produzir provas materiais. Ou seja, a própria ciência, entre aspas, é que permite, né, a ciência no sentido de empiria, de produção de provas objetivas, é que convence o próprio padre de que existe ali algo inexplicável. E aí então ele abre a possibilidade, ele vê a possibilidade de exorcizar, só que como ele é inexperiente, ele não vai poder fazer esse exorcismo sozinho. O superior dele designa um padre experiente, que é o padre Marion. O padre Marion é um padre que também está atravessado por 2 discursos. Ele é um arqueólogo e ele é um padre. Só que inversamente, ele é muito mais padre do que cientista. E isso é muito interessante, por isso ele é um exorcista. E mesmo o trabalho científico que ele faz de arqueologia, de escavar objetos, ele escava objetos apenas para reforçar a dimensão religiosa dele. Escava objetos para mostrar que existem objetos do passado que mostram que as pessoas estavam numa relação com o mal. Ele traz objetos que representam o diabólico no passado, um pouco historicamente legitimando do ponto de vista da arqueologia o seu papel de padre, né? Então, por isso eu acho esse filme fascinante, por isso que eu utilizei muito esse filme na minha tese de doutorado, que é uma tese dedicada a uma análise do exorcismo no neopentecostalismo contemporâneo, e por isso eu dediquei diversas páginas a analisar esse filme, naturalmente, para poder ilustrar todo um debate Foucaultiano, porque a minha tese ela é toda conformada, né, em torno da filosofia de Michel Foucault. E eu espero que vocês tenham compreendido o que eu disse, espero que vocês tenham entendido essas 2
perspectivas, esses dois elementos que eu trouxe aqui, um que está no curso do Foucault, Os Anormais, uma discussão sobre diferença entre feitiçaria e possessão, e do outro lado um debate sobre discurso e sobre sujeitos sendo atravessados por discursos, subjetividades sendo conformadas por discursos, e de que modo esses discursos funcionam na vida desses dois padres, né? Esse filme fascinante, esse filme que vale a pena ser assistido, e talvez agora você possa assistir e pensar um pouco nesse debate Foucaultiano aí, e talvez enxergar esse filme de uma forma que você ainda não havia enxergado, tá bom? Essa foi então o meu debate, a minha exposição de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e um abraço e até o nosso próximo vídeo.